Se o áudio estiver baixo, você não entendi. Se o áudio estiver muito baixo, vocês podem falar, porque eu não estou com a minha voz um pouco alterada, mas... Se puder aumentar um pouco mais, seria bom. Ok. Se puder. E agora? Agora melhor. Ok. Estou muito feliz de poder estar aqui na presença de Deus e a oportunidade de ministrar a palavra de Deus e ouvir esse louvor que o Wender, é o Wender, né? Que o Wender, ele louvou, dá-me um coração disposto a obedecer, fazer todo o teu querer, Senhor. É essa oração que nós, servos de Deus, temos que fazer todos os dias, porque obedecer o querer de Deus, a vontade de Deus, para nós, seres humanos, que somos carne, e muitas vezes somos debilitados pelas circunstâncias, não é fácil. Mas quando nós oramos ao Senhor e entregamos ao Senhor o nosso coração disposto a obedecer à presença de Deus, à vontade de Deus, então tudo é transformado. Que Deus venha abençoar o Wender, a sua vida, seu ministério, grandemente, que o Senhor venha cuidar desse jovem, né, que louvou com um coração tão puro e tão sincero. Muito obrigada, irmã Rita, pelo convite. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 10. Estou muito feliz de estar aqui, irmã Ema está aqui, eu já vi que a irmã Ema está aqui, a pastora Ruth, a Jace, e as meninas estão aí. Todos que estão aqui, sejam todos muito bem-vindos. Quero pedir desculpa, porque eu estou com a minha respiração comprometida, estou muito cansada, mas eu orei ao Senhor, eu sabia da live hoje, eu digo, Deus, eu não vou cancelar. Eu já cancelei semana passada todinha, porque estive internada, mas dessa vez não vou cancelar. Enquanto houver fôlego, eu louvarei o nome do Senhor. Aleluia. Né? Então, essa enquanto a senhora está pregando, enquanto a senhora está fazendo a obra, Jesus está te curando, minha amada. Em nome de Jesus, essa sequela que o Covid deixou vai cair por terra em nome de Jesus. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Em nome de Jesus. Bom, 1 Samuel, capítulo 10, versículo 20, 21, 22, diz assim, ó. Fazendo, pois, chegar Samuel todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim. E fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matri. E delas se tomou Saul, filho de Quis. E o buscaram, porém não se achou. O versículo 22, eu quero que vocês prestem bem atenção como é interessante esse versículo. Então, tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor, eis que se escondeu entre a bagagem. Eu estava estudando a vida de Saul. Vou confessar uma coisa, assim, eu nunca parei para estudar o comportamento psíquico de Saul, emocional, porque Saul nunca foi um homem que me chamou muita atenção. Eu já estudei sobre Davi, sobre os apóstolos de Jesus, eu até tenho algumas doenças psicológicas que eu analisei nos apóstolos de Cristo, fiz ali um estudo. Já estudei sobre Débora, Esther, as mulheres, mas sobre Saul nunca me chamou a atenção. Mas nesse tempo que eu fiquei doente, fiquei hospitalizada, eu tive um bom tempo para estudar a palavra. E eu estudei um pouco sobre a vida de Saul. E sabe o que eu descobri? Eu descobri que a oportunidade que Deus deu a Saul, o chamado que Deus fez com ele, a promessa que Deus estabeleceu a Saul, na verdade, é o mesmo que Deus espera de mim e de você. Aquilo que Deus preparou para Saul, na verdade, Saul nunca imaginou, nunca esperou, ele nunca desejou, ele nunca almejou aquilo, ele nem sequer
passou por sua mente que em qualquer momento ele ia ter essa oportunidade celestial, ministerial, que Deus delegou sobre a vida dele. Só que naquele meio dele, Deus olhou para ele e Deus fez com que aquilo se tornasse real, embora o coração dele não desejasse. E é exatamente, às vezes, nós estamos em lugares e com responsabilidades que muitas vezes nós não almejamos, não buscamos, mas mesmo assim o Senhor delega. E por que o Senhor delega essas responsabilidades que, na verdade, nós não almejamos? Eu nunca almejei ser uma pregadora. Eu nunca almejei isso. Almejei várias coisas, menos estar aqui e ministrar a palavra de Deus. E por que isso acontece? Porque o salmista Davi, ele diz, olha, aonde eu me esconderei dos olhos do Senhor? Mesmo que eu faça profundeza, o Senhor ali estará. Então, em qualquer lugar que nós queremos nos esconder ou estar, ali o Senhor estará. E se o Senhor está ali, ele conhece, ele tem o domínio sobre aquele lugar. Então, por que Deus delega isso? Porque nós estamos em lugares desconhecidos humanamente, mas o Senhor, ele conhece os caminhos. A Bíblia diz que bem sei os pensamentos que tenho pensado de vós, pensamentos de bem e não de mal. A Bíblia diz que, olha, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, te chamei pelo teu nome, tu és meu, e eu dei esta terra por profeta. Quer dizer, coisas que nós não almejamos, mas que o Senhor já preparou. Só que, como nós não almejamos, nós não nos sentimos preparados para aquilo. Nós não nos sentimos capacitados, qualificados. E como eu, que não me sinto qualificado para qualquer tipo de desempenho ministerial, espiritual, familiar, seja ele na família, como marido, como esposa, como filho, como eu posso me capacitar? E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, nessa tarde. O que me chama a atenção é que quando o povo ele começa a reclamar, porque Samuel, o profeta, o sacerdote, o juiz, Samuel comandava tudo. Só que Samuel estava envelhecendo e o povo estava vendo que Samuel estava envelhecendo. O Samuel pega e coloca, o sacerdote Samuel coloca os filhos dele como juiz. Só que a Bíblia relata que os 2 filhos de Samuel, eles não andam no caminho do Senhor, eles se desviam, eles não têm um andamento reto como o do seu pai, eles não eram homens admiráveis e respeitáveis como o seu próprio pai era. Então o povo não tinha da onde que o povo ia esperar alguém que tomasse o lugar de Samuel. E a Bíblia diz que o povo disse, Samuel, você já está velho. E nós precisamos de um rei. E a Bíblia diz que o coração de Samuel se magoou, se sentiu ferido, porque muitas vezes, irmãos, as pessoas, elas não estão interessadas em você, mas naquilo que você pode oferecer a elas. Porque o dia que você ficar debilitado, enfermo, fraco, até mesmo se desviar do caminho, você já vai deixar de ser importante na vida delas. Você já não será mais prioridade. E Samuel, foi esse o sentimento de Samuel. Poxa, eu dediquei minha vida a esse povo. Eu dediquei minha vida a Deus, a minha vida a eles, e agora o povo já não me quer mais porque eu estou envelhecendo. Ele se sentiu, sabe, usado. Então Samuel, ele foi conversar com Deus. E ele disse, Senhor, até agora eu tenho sido útil para esse povo, mas agora esse povo ele está dizendo que eu sou velho demais e eles querem um rei. E aí Deus, presta atenção como Deus é maravilhoso. E se você ler do capítulo 7 ao capítulo 10 de 1 Samuel, você vai entender essa história, como essa história é magnífica. O nosso Deus, ele nunca nos jogará fora. Ele nunca nos deixará de fora. Você sendo forte, fraco, você sendo jovem ou você sendo velho. Você sempre terá um lugar no coração de Deus, na presença de Deus. O engraçado, sabe o que é?
é que o povo já achava que Samuel já não tinha mais competência, já estava cansado para o cargo que lhe era exercido. Só que quando ele foi conversar com Deus e dizendo, olha, Deus, o povo até hoje precisou de mim e agora eles estão me jogando fora. Aí Deus olha para Samuel e diz, Samuel, não te entristeça, Samuel, porque aquele que te fere, aquele que te magoa, não fere, não magoa você, mas fere a mim. Quer dizer que, mesmo envelhecido, para Deus, Samuel ainda era importante. Mesmo quando nos sentimos fracos, enfermos, debilitados, para Deus nós sempre seremos importantes. Deus nunca nos deixará desamparados. Deus sempre terá um lugar especial para mim e para você. E aí Deus olha e diz, sabe que esse povo quer um rei? Então vai dar um rei para eles, Samuel. Só que agora eles vão ter que se submeter à ordem desse rei. E Deus começa a dar as instruções que o povo vai ter que pagar ali um pedágio ao rei, vai ter que plantar para o rei, vai ter que cuidar do gado do rei, e começa ali a explicar tudo como é que tem que ser, e fala quem é o novo rei. Olha, você vai... Se eu não me engano, se não me falha a memória, a cidade de Mispa, se não me falha a memória, agora não quero falar coisas aqui que não tenho certeza agora, mas você vai à cidade e lá vai encontrar com um jovem. A Bíblia diz que Deus fala que este jovem era filho de Quis. E lá no capítulo 9 do livro de 1 Samuel, logo nos primeiros versículos, Deus dá a qualificação daquela família. Ele diz assim, olha, vai ser da tribo de Benjamim. Na tribo de Benjamim tem uma família chamada Matri. E desta família tem um patriarca que se chama Quis. E Quis é elevado em força. Deus já começa a identificar as características que o povo ia receber de um rei. Olha, ele vem de uma família forte, de uma família trabalhadeira, uma família que constrói, uma família que luta, porque o pai dele é alentado em força. E escuta, ele é formoso, dos ombros para cima. Ele é muito bonito. E outra coisa, muito importante, em todo o povo, nenhum sobressai a ele. Deus começa a dizer que Saul era tão competente para o cargo, ele tinha a postura de um rei, ele tinha a força de um rei, ele era jovem para ser um rei, e ele não tinha ninguém ali mais capaz, mais importante, que se qualificaria tão somente quanto ele. Então, Deus olhou para Saul e observou coisas que ninguém tinha observado. Importante observar que a família de Matri, esta família não era uma família poderosa, não era uma família com codinome, não era uma família com posses, era uma família humilde, uma família pobre, uma família que tinha poucas posses, que tinha pouco gado. Não era uma família que chamava a atenção. Mas Deus não olhou para o bem da família, olhou para as qualidades de Saul. E a Bíblia diz que, no meio dessa conversa de Deus com Samuel, duas jumentas do pai de Saul, duas jumentas do patriarca de Quis, ela se perde. Esporadicamente se perde. Por nada ela se perde. E muitas vezes nós pensamos que as coisas começam a desandar e a gente pensa assim, é pecado, é inveja, é macumbaria, é feitiçaria, é isso, é aquilo. E não é assim. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, que se perdem, que se fecham, que se travam, muitas dessas coisas, elas vêm de Deus, para que o propósito de Deus venha se cumprir na nossa história. A Bíblia diz que Ana, mãe de Saul, ela não era estéril,
Ana não nasceu estéril. A Bíblia diz que Deus cerrou a madre de Ana. Por que que Deus fez com que Ana passasse por tudo isso? Porque Deus tinha um propósito. Por que que essas jumentas se perderam? Porque Deus tinha um propósito. Por que que eu estou passando por essas dificuldades? Porque Deus tem um propósito. Por que que as portas se fecharam? Porque Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Você não está passando por tudo isso em vão. Não é um tempo perdido, um caminho perdido, uma história perdida, não. Deus quer fazer com que as jumentas se percam, mas você se encontre na vontade de Deus. Porque as jumentas se perderam, então quis. Ele chama o filho e diz, olha só, as jumentas se perderam, chama o seu amigo e vá procurar a jumenta. Então Saul, ele pega seu amigo, a pessoa que trabalha com ele, e o que que acontece? Eles vão procurar a jumenta. E a Bíblia diz que eles andam de cidade em cidade, procurando, e não encontram. E não encontram. Só que o tão maravilhoso, por isso que eu digo que toda porta fechada, toda enfermidade, toda luta tem um propósito. Se essa jumenta não tivesse se perdido, Saul não tinha saído do conforto do seu lar. Se essa jumenta não tivesse se perdido, Saul não tinha saído da comodidade, da proteção do seu pai. Ele não tinha ido à busca, à procura. Muitas vezes nós estamos acomodados. Muitas vezes nós nos sentimos protegidos demais, forte demais. Então Deus tem que sacudir para ver. Sabe que nem recém-nascido, eu não sei se toda mãe é assim, ou se sou eu que sou uma mãe coruja demais. Porque quando meus bebês nasciam, quando eles estavam dormindo de madrugada, eu acordava eles para ver se eles estavam vivos. Para ver se eles estavam chorando, tudo. Então é a mesma coisa. Deus, às vezes, nos olha como um recém-nascido e diz, será que está vivo? Nossa, a criatura está aí há tanto tempo, não desenvolve, não cresce, não tem um amadurecimento. Eu vou dar uma mexidinha nele e sacode o berço para ver se a gente sai do lugar, se a gente busca áreas, busca a presença, busca as oportunidades, busca a vontade de Deus. E o tão engraçado é que... Desculpa. O engraçado é que, nessa procura da jumenta, Saul olha para o seu amigo e ele diz assim, olha, o negócio é o seguinte, nós não estamos achando a jumenta. E além de nós não acharmos, ainda estamos deixando meu pai preocupado. É melhor nós voltar para casa. Porque meu pai vai parar de se preocupar com a jumenta e vai começar a se preocupar conosco. E eu não quero isso. Olha o zelo que ele tinha por aquele que eles amavam. Então, Deus viu tudo isso em Saul. E sabe o que acontece, gente? O amigo de Saul diz assim, olha, Saul, nós estamos aqui perto tem uma cidade, bem pertinho tem um homem de Deus, e ele se chama Samuel. Quem sabe se a gente vai lá e pergunta para ele onde está a jumenta? Aonde? Aonde é? Mispa, exatamente. E aí, eles foram, e quando chegaram na cidade, a menina que os recebeu disse assim, olha, o negócio é o seguinte, Samuel, ele vai comer, vai ter um festival, alguma reunião, e se você não correr, você não consegue conversar com ele. Você precisa correr e chamar a atenção dele. Então, Saul se apressou ao encontro de Samuel. E quando Saul estava chegando próximo a Samuel, Deus falou para Samuel, esse é o jovem. Este é quem eu escolhi para ser rei. E aí Samuel convida Saul para sentar, comer com ele. E engraçado é que Samuel pega esse jovem e coloca sentar lá no meio dos importantes. Saul sem entender nada, sem saber de nada. E Saul dizia, a gente precisa conversar com você. Nós conversaremos amanhã. Então, quando foi na madrugada, Samuel acorda Saul e começa a falar, não se preocupe com as jumentas, que elas já foram encontradas.
Porque quando nós encontramos o propósito de Deus, aquilo que estava perdido, aquilo que estava fechado, aquilo que estava fora do lugar, ele automaticamente, Deus coloca no lugar, Deus abre, Deus encontra. A força não é nossa, o propósito não é nosso. Quando nós nos encontramos em frente ao propósito, em frente àquilo que Deus nos chamou, então o Senhor, com certeza, colocará aquilo que estava perdido, achado em nossa vida. E aí Samuel, ele fala, olha, Deus vai te ungir rei. Você vai ser ungido rei. E ele começa a contar tudo que Deus tinha percebido nele. E se agora você vai voltar para sua casa, mas no meio do caminho você vai encontrar com alguns profetas, e eles estarão tocando alguns instrumentos. E ali o Espírito de Deus vai se apoderar de você e você vai começar a profetizar com eles. E a Bíblia diz que Saul, até o momento, quando chegou, ele encontrou com os profetas e a Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderou de Saul. E Samuel disse para Saul que naquele momento Saul se transformaria em um outro homem. O lindo é que quando nós nos deixamos o Espírito Santo se apoderar de nós, pelo que nós fomos chamados, pelos atributos que Deus tem visto em nossa vida, nós nos transformamos em pessoas diferentes. Somos transformados por Deus. Somos mudados. A Bíblia diz que Saul começou a profetizar. Só que aí é que mora o perigo, gente. Eu penso, na minha análise, pode ter alguns teólogos, estudiosos que pensem diferente. Mas a minha análise psíquica, como psicóloga, que eu tirei, a queda de Saul começou exatamente naquele momento. E é tão intrigante que como alguém pode subir e cair ao mesmo tempo? Como pode a pessoa estar no auge e, de repente, ela ir ao chão? A Bíblia diz que Saul estava ali, cheio do Espírito Santo, saltitando, e os profetas cantando, tocando, e ele profetizando. E, de repente, algumas pessoas que conheciam Saul viram, olharam para ele, mas olha, escuta, aquele ali não é o filho de Quis, não? Ele não é lá da tribo de Benjamim? Vem cá, aquele ali não é Saul? Ele se está se achando profeta agora, profetizando? As pessoas que conheciam ele há tempo começaram a duvidar do propósito de Deus na vida dele. E a queda de Saul começa ali, sabe por quê? Porque ele deixou de dar ouvidos ao Senhor, a palavra que Deus delegou sobre a vida dele, e começou a dar importância à palavra que as pessoas lançavam, a dúvida. Saul, ele começou a querer impressionar mais as pessoas próximas do que a Deus. A Bíblia diz que naquele momento as pessoas começaram a dizer, mas pensa, quem que ele pensa que ele é? Olha, pois ontem ele estava lavrando terra, procurando jumenta, e agora está no meio dos profetas, profetizando. Até ontem era bêbada, prostituta, até ontem era mentirosa, até ontem era isso, agora pensa que agora sabe tudo, que pode, que é santo. E diz aí o número dele que eu já gravo aqui para ti, ó. Então, aquelas palavras, aquelas dúvidas começaram a entrar no coração de Saul. E a Bíblia diz que o tio de Saul foi procurar ele. E disse, Saul, por onde tu andavas? O que aconteceu? Nós encontramos a jumenta. Aí Saul disse, não, nós fomos falar com o homem de Deus. E o que o homem de Deus disse? O que Samuel disse? Porque todo mundo conhecia a fama de Samuel, sabia que Samuel era um homem de Deus. E ele disse, não, ele falou que as jumentas já foram encontradas. Mas a Bíblia diz que Saul não contou para o tio que ele iria ser ungido rei, que Deus o tinha escolhido, porque ele ficou com medo.
Ele ficou com vergonha, ele ficou inseguro, ele deixou com que a insegurança tomasse frente da vida dele. E ele não contou, ele não relatou, olha, tio, você não sabe o que aconteceu. Você sabia que eu vou ser o rei de Israel? E você ungido o primeiro rei. Ele não falou isso. A única coisa que ele falou é, o homem de Deus falou que as jumentas já foram encontradas. Quantas pessoas têm vergonha de mencionar o propósito que Deus tem para delegar sobre a vida delas? Quantas pessoas têm vergonha de orar em voz alta na igreja? Quantas pessoas têm vergonha de levantar a mão, falar em línguas estranhas? Quantas pessoas têm vergonha de dizer, não, eu sou ministro da palavra, eu canto, eu louvo ao Senhor? Quantas pessoas têm vergonha, têm medo de não ser aceito, de aquela pessoa não aceitar o propósito de Deus? Eu quero dizer para você que a sua família, a sociedade, aceitando ou não, foi Deus quem delegou esse propósito. E Deus nos escolher para um propósito maior não é vergonha. Não é. É privilégio. É privilégio. Tanta gente, bilhões e bilhões de pessoas nesse mundo, e o seu nome foi mencionado no céu. Entre bilhões e bilhões de pessoas, o meu nome foi mencionado no céu. E isso não é questão de vergonha, não é para nós ter timidez ou vergonha disso, não. Isso é questão de dizer, eu podia ser um nada, mas o Senhor me escolheu para ser tudo que Ele deseja para a minha vida. Só que Saul, ele não soube lidar com essa questão. Então, a Bíblia diz que o povo se reuniu. Então, Samuel chama toda a tribo de Benjamim, chama a família de Matre, chama Quis, e aí reúne todo mundo para fazer ali a coroação. E diz que o povo procura por Saul e ninguém encontra Saul. Por quê? Saul começou a duvidar dele mesmo. Ele tinha medo de não ser aceito. Essa é a real, e nós vamos ver em todo o ministério de Saul que ele precisava ser aceito. Tanto quando as mulheres entraram, quando Davi entrou na cidade, as mulheres gritavam, Saul matou milhares, mas Davi matou milhares de milhares. Aquilo para ele foi um caos. Aquilo para ele foi como uma facada, porque ele precisava, para ele manter a posição dele e se achar importante, ele precisava ter a bajulação do povo, ele precisava ter a visualização do povo. Hoje vamos falar em visualizações, seguidores, porque hoje é um tempo mais moderno, né? Hoje não são mais os poetas que saem cantando de cidade em cidade o seu nome, hoje é a internet. Então, para ele se sentir importante, ele precisava dos seus seguidores, das suas visualizações. E quando isso começa a cair, Saul começa a se sentir ameaçado. Por quê? Porque ele era um homem completamente inseguro. Inseguro. Outra coisa que Saul deixou com que entrasse no coração era a inveja. Saul era extremamente invejoso. Ele queria matar Davi porque ele tinha inveja de Davi. Outro ato criminal na vida de Saul, que fez com que a queda dele fosse completa, foi a ansiedade. De ele não esperar as coisas no tempo de Deus, as coisas acontecer como tem que ser. De ele querer fazer as coisas do tempo dele e da maneira dele. Tanto que quando foi para sacrificar, para levantar o holocausto, só porque Samuel demorou, ele fez com as próprias mãos e Deus negou. Deus o rejeitou. Então, todas essas características psíquicas estavam travando o ministério de Saul.
E a Bíblia diz que o povo começa a dizer, cadê Saul? Cadê o cara que vai nos governar? Cadê? Aí o povo começa, Senhor, cadê ele? Aí Deus diz assim, está escondido atrás das bagagens. Escondido. Ele estava escondido com medo atrás das bagagens, com medo por sua insegurança, com medo de não ser aceito. Ele estava escondido. E muitas vezes essas bagagens escondem a nossa face do propósito de Deus. Muitas vezes essas bagagens escondem aquilo que Deus delegou para a nossa vida. E que bagagens são essas? Eu disse, Deus, que bagagem é essa que Saul se escondeu? Essa bagagem está a sua timidez, a sua insegurança, a sua inveja. Muita gente está escondida atrás do rancor, da mágoa, da falta de perdão, da intolerância. E essas bagagens vão se amontoando e vão crescendo de uma maneira que elas começam a sufocar a nossa vida. Então, o nosso ministério vai por água abaixo. Você diz, mas Deus prometeu tanta coisa para mim, não aconteceu porque a bagagem está superando a sua presença. A bagagem está te escondendo. Essa bagagem de Saul, essa inveja, essa ansiedade de querer as coisas da maneira dele, essa vontade de que o povo o aceite, que o povo tem que o elogiar, que tem que se sentir elogiado. Tudo isso atropelou o ministério que Deus tinha delegado para Saul. E engana-se você, porque hoje nós temos um conceito de que amor, para você amar uma pessoa, você tem que aceitar ela e as condições dela. Ela bêbada, prostituta, homossexual. Você tem que amar, porque isso é amor. Isso não é conceito de amor. Amar é quando você diz para aquela pessoa que ela está no caminho errado. Amar é quando você consegue orientar e dizer, olha, eu amo a sua vida, mas não amo o caminho que você anda. Porque minha mãe me ama, e eu tenho certeza disso, mas em nenhum momento ela deixou de me repreender quando eu precisava. A minha avó me ama, mas em nenhum momento ela deixou de me repreender quando necessitava. E hoje eu amo os meus filhos, mas não deixo de repreender. Então, engana-se, mas Deus é amor. Mas Ele também é Pai. E como Pai, Deus repreende, e Deus repreendeu. Deus chamou a atenção de Saul, Deus falou com Saul, Deus orientou Saul, Deus colocou um homem de Deus como Samuel do lado dele, para que ele viesse aprender, e mesmo assim, ele deixou que as bagagens o escondessem. E hoje, a palavra que eu quero deixar para você, e eu já estou terminando, é que eu não sei o que tem te afastado do ministério que Deus tem para você. Eu não sei aonde você tem se escondido, se é atrás de uma pandemia, se é atrás de uma sequela do Covid, se é atrás de uma enfermidade, se é atrás de um casamento que está passando por um momento de dificuldade. Eu não sei se é falta de perdão, eu não sei se é insegurança, ansiedade, medo, depressão, não sei. A única coisa e a certeza que eu sei é que Jesus Cristo, ele olha para nós e ele diz, filhinho, tá pesado o teu fardo? Troca comigo, porque o meu fardo é leve. Então, se a tua bagagem está te escondendo, joga ela fora e pega a bagagem de Jesus. Porque a bagagem de Jesus é leve. Não espere ser rejeitado, não espere ser repreendido, não. Se entregue ao propósito que Deus tem para delegar sobre a tua vida. Esta é a palavra que eu tenho para entregar nessa tarde, em nome de Jesus.